E eu queria, então, apresentar que hoje à tarde nós vamos estar com feminismo materialista. A gente vai ter um tempo de exposição, a Betânia Ávila. Eu fiz um negócio aqui para te apresentar, Betânia. Betânia Ávila é minha colega, trabalha lá no SOS Corpo, é uma das fundadoras do SOS, é uma pesquisadora, feminista atuante há bastante tempo, atua na Articulação de Mulheres Brasileiras, que é o movimento nacional ao qual o Fórum de Mulheres de Pernambuco é ligado, e as suas pesquisas, junto com a Sônia Correia, estão na origem do conceito de direitos sexuais e direitos reprodutivos, e mais de uns tempos para cá ela não largou esse tema totalmente, mas se dedicou mais ao tema do trabalho, fez doutorado em Sociologia aqui na UFPE, estudando o trabalho doméstico e trabalhadoras domésticas, né, que foram sujeito dessa pesquisa, e tem se dedicado, então, à reflexão sobre o trabalho das mulheres, o uso do tempo das mulheres, cotidiano, esses assuntos que são muito caros para nós todas. Então, eu queria convidar a Betânia para vir para cá. Ela vai falar durante... A gente pensou assim, nós temos a tarde toda. Não vai ser como aqueles seminários que a gente fica doida de vontade e o tempo não dá, não. A ideia é que dê tempo. Então, ela vai falar durante uns 40 minutos, talvez um pouco mais, podendo chegar até 1 hora. Quando ela parar, a gente dá um intervalozinho, né, assim, para aquela levantada, aquela cochichada. Aí a gente volta, e aí eu vou fazer uma rápida dinâmicazinha para a gente se acordar. E aí a gente pode interagir, discutir, debater, divergir, perguntar, né? Organizar. Durante a fala a gente vai fazendo notas. Tem um brinde aí, um caderninho da Articulação Feminista Marcosul, que é uma articulação da qual o SOS Corpo faz parte. É uma organização, uma articulação latino-americana. E aí vocês são convidadas a permanecerem conosco até amanhã à noite. Folgando só amanhã de manhã, tá bom? Então, Betânia, é com você. Eu ia pegar e eu mesmo, mas esqueci. Boa tarde. A mesa pode ter água, viu, minha gente? Porque a gente vai dar. Alô? Alô? Gente, boa tarde. Eu vou fazer uma apresentação sobre as bases do feminismo materialista. É uma das perspectivas feministas, é uma das perspectivas teóricas políticas do feminismo. Eu vou falar, como o Carlos já anunciou, vou fazer uma fala um pouco longa, porque expressar pensamento mais abstrato é muito mais complicado do que fazer uma narrativa dos fatos mais evidentes. Então é uma coisa muito complexa e, bom, eu mesma vou ter que ir e voltar, e vocês me desculpem se eu me alongar muito, mas também é um diálogo, qualquer coisa a gente vai mudando a metodologia no meio. Bom, existem várias, vamos dizer, dentro da corrente de feministas materialistas, você tem várias denominações também, né? Mas existe uma corrente específica de feministas materialistas que se origina na França, se chama feminismo materialista francofone,
que tem inclusive feministas de outros países, mas cujo desenvolvimento mesmo dessa perspectiva se dá primordialmente na Universidade Francesa, que que não era isso lá, inclusive as que são hoje consideradas fundadoras dessa corrente, lá nos anos 70, não se definiam com essa denominação. Então isso é uma denominação que elas mesmas fizeram posteriormente. Eu só queria salientar que existe um grupo e uma construção de um pensamento que se autodefine e que define para fora também como feministas, como feminismo materialista. Mas além dessa corrente específica, existe feministas que se definem feministas marxistas. É um feminismo materialista. Feministas socialistas. É um feminismo materialista. Feminismo tinha uma corrente antiga na França e em outros países que se chamava feminismo luta de classe. É um feminismo materialista. Então, feminismo comunista. Então, eu quero dizer que é uma coisa muito mais plural, e também dizer que as fronteiras não são fronteiras rígidas, e também dizer que essa autodenominação de uma corrente como feminismo materialista, ela absolutamente não nega ou não quer dizer que não seja um feminismo ancorado também na perspectiva da teoria crítica marxiana, quer dizer, marxista ou marxiana, como queiram chamar. Então, mas que considera que criou um campo teórico próprio, ok? Então, existe várias autoras, né, desses vários campos que eu falei. Não vou falar só das francesas, não vou citar só essas do campo especificamente do feminismo materialista francofone, mas nós temos Eliette Saffioti, para começar, com a nossa própria referência nacional, né? Nós temos Maria Mies, que é uma grande teórica feminista materialista da Alemanha. A Makino, uma americana que aí já é um materialismo um tanto quanto diferente dessas outras correntes, mas ela também se autodefine como materialista. Temos aí a Silvia Federici, que está sendo uma teórica também bastante conhecida aqui na América Latina, que é de origem italiana, está nos Estados Unidos. A Sulamita Firestone, que já morreu há muitos anos, mas tem um livro clássico que se chama Dialética do Sexo, tá? Que também se diz uma pessoa baseada no materialismo dialético marxista. A Angela Davis, a grande teórica americana, super do movimento materialista, da perspectiva materialista. Tem uma outra que se chama Hartsock, que também e da corrente precisamente feminista materialista, desse recorte que eu fiz, eu queria citar a Guillaume, que é francesa, a Tabé, que é uma italiana, mas que desenvolveu grande parte das suas teorias entre a França e a Itália, a Nicole Claude Mathieu, a Christine Delphi, a Wittig, e a Danielle Kergoat, que muitos de vocês conheceram, porque a Danielle Kergoat já esteve no Recife e já fizemos com ela um seminário lá no Sindicep. Bom, então, eu em particular, eu também estou tomando aqui como referência as nossas próprias práticas de pesquisa e as nossas próprias práticas de política e práticas de trabalho. Então, meu pensamento aqui vai viajar por muitos lugares, mas o que eu quero dizer é que aqui as feministas materialistas, para mim, que se autodefinem como feminismo materialista, são uma referência importante. E dentre elas eu tenho especial atenção minha particular
com a Guillaumant e com a Kierkegaard, né? Portanto, essa inspiração no feminismo francês que se define como feminismo materialista traz uma história e muitas colaborações e muitas raízes, mas traz uma raiz evidentemente super importante, que é a raiz do materialismo dialético, materialismo histórico, é Marx. Apesar de não se definir como feminista, tem um sociólogo francês que define essa corrente como contra e com Marx, porque tem uma crítica a Marx, mas tem uma... Então eu vou partir do feminismo materialista francofone como uma inspiração da nossa própria experiência, assim como da nossa própria experiência reflexiva a partir de estudos, experiências coletivas, educação popular feminista. Então há uma inspiração heterodoxa aqui. Não vou falar do pensamento também de cada autora, mesmo que me referencie em algumas delas, e quando eu estiver me referenciando explicitamente em alguém, eu vou citar. E também recorrerei a outras autoras que trabalham sobre as bases do feminismo materialista mais recentemente e que trabalham inclusive sobre essas autoras, como a Julie Fauquet, que também já trouxemos aqui, o SOS, em cooperação com outras organizações, trouxeram a Julie Fauquet. A Julie já fez um seminário aqui também, inclusive enfocando 3 feministas materialistas, que foi a Guillaumant, a Tabé e a Nicole Claude Mathieu. Então, uma das questões fortes do feminismo materialista é que ela se define como uma corrente de pensamento que desnaturaliza, tá certo? A questão das mulheres, né? Então, cadê? Eu acho que eu me perdi aqui no negócio. Só isso. Então, o feminismo materialista tem como aporte principal a desnaturalização das relações sociais de sexo. E para algumas também trabalharam sobre a desnaturalização da questão racial, da questão de raça, como a Tabé, em uma perspectiva histórica das relações sociais e da reprodução social. Entendendo nas palavras um pouco sintetizando a própria concepção delas, tomam a base do conceito de reprodução social como um processo pelo qual todas as relações centrais de produção na sociedade são constantemente recriadas e perpetuadas. Assim, por exemplo, no capitalismo desenvolvido, reprodução social envolve não somente a produção e manutenção da força de trabalho, mas também a reprodução do capital ele mesmo, através do processo de produção e investimento sobre o controle de uma classe restrita dentro da sociedade, que é a classe burguesa. Mas as feministas materialistas trazem não só o sistema como um sistema patriarcal, mas o sistema como um sistema capitalista, mas o sistema capitalista como um sistema patriarcal, racista, e a reprodução social também ganha um sentido alargado, tá certo? Porque traz também como parte dessa reprodução social o próprio trabalho reprodutivo, tanto o trabalho reprodutivo da reprodução do cotidiano, da vida do todo dia, né? Como também traz a questão da reprodução biológica, não como um fato natural que não acontece num vazio social, mas também como um trabalho também da produção de seres concretos, corporificados, mas dentro também de uma concepção histórica e é determinada
em cada contexto social acontece de uma determinada maneira. Então, a Fouquet acha que ela oferece, a perspectiva materialista feminista, oferece a possibilidade de pensar de maneira não naturalizada, historicizada e dialética, de analisar as contradições que move o movimento que chamamos de sociedade. Portanto, é uma superação total, não só das mulheres como seres naturais, como das relações sociais como relações naturais, mas também da sociedade como um organismo fixo e dado, né? Como alguma coisa que está aí. Só um minutinho. Segundo Verônica Ferreira, que está ali, na perspectiva materialista dialética, a apreensão do real parte das condições em que os indivíduos, grupos e classes sociais vivem, produzem, reproduzem a si mesmos e as suas condições de existência, isto é, das condições materiais de vida, suas dinâmicas, contradições, antagonismos e conflitos. Segundo Curiel e Fouquet, o ponto central desse pensamento feminista radica em que nem os homens nem as mulheres são um grupo natural ou biológico. Não se definem pela cultura, nem pela tradição, nem pela ideologia, nem pelos hormônios, mas pura e simplesmente por uma relação social, material, concreta e histórica. A evidência de uma divisão natural da humanidade em dois sexos é uma fantasmagoria cuja desconstrução da mesma é para colocar no crédito dos feminismos materialistas, não no rastro da longa história esse termo eu adorei, no rastro da longa história da cólera das oprimidas e do movimento de liberação das mulheres. A expressão "a cólera das oprimidas" é da Guillaumant, mas essa citação é de um sociólogo que se chama Duzenot. O feminismo materialista, segundo também podemos dizer que e Hirata também diz isso, adota a epistemologia do ponto de vista situado, que afirma a existência de um ponto de vista próprio, a experiência de um lugar que as mulheres ocupam social e historicamente. A conceitualização do feminismo materialista partilha do pressuposto central da epistemologia feminista, segundo a qual as definições vigentes de neutralidade, objetividade, racionalidade e universalidade da ciência, na verdade, frequentemente incorporam a visão de mundo das pessoas que criaram essa ciência. Homens, os machos ocidentais, membros das classes dominantes, e nós acrescentamos brancos, né? Então, essa abordagem é tributária também da teoria marxiana, que coloca a questão da relação entre produção do conhecimento, considerando os contextos socio-históricos. Quer dizer, um pensamento materialista é um pensamento que considera, né, que a produção do pensamento ele é tributário dos contextos históricos em que estamos, né, e dos contextos sociais, né, mesmo que seja no mesmo tempo histórico. E também é tributário, ele se constrói
considerando também que se constrói como dentro das correlações de força das relações sociais, né? A Hartog, que é uma teórica feminista que se autodefine como associada ao marxismo, ela diz uma coisa que eu gosto muito. Ela diz: o ponto de vista é uma realização, uma conquista, um feito histórico, não é um presente, não é uma coisa dada. Eu gosto muito disso pelo seguinte: eu acho que sempre que alguma coisa surge para desnaturalizar, depois vem uma banalização e uma tentativa de naturalização. Então, essa ideia, de um ponto de vista situado, de um ponto de vista das mulheres, começa a ser renaturalizada, quando na verdade ela é completamente fruto de um processo histórico, de uma construção teórica, né? Porque o ponto de vista das mulheres não é o ponto de vista natural das mulheres. As mulheres têm uma construção teórica, tá certo? Mesmo que a gente diga ou um ponto de vista das feministas ou um ponto de vista das mulheres, mas de qualquer maneira ele tem uma mediação, uma interpretação, uma teorização sobre isso, tá certo? Então não é um ponto de vista natural das mulheres, né? Então eu gosto muito desse ponto que a Hartog traz. Quer dizer, ele é conquista, ele é uma produção de conhecimento, né? Bom, uma outra coisa importantíssima no arcabouço teórico da teoria feminista materialista, não só esse processo de desnaturalização, quer dizer, a recuperação da produção teórica, da interpretação das relações, da interpretação do mundo como um processo tributário de relações históricas, de contextos sociais, mas tem dois conceitos que eu considero absolutamente fundamental nesse processo, que é o conceito de relação social e de divisão sexual do trabalho, mas que vai estar diretamente relacionado, como veremos depois, ao conceito de relação social no que toca às relações sociais de sexo. Então, o conceito de relação social é constitutivo do feminismo materialista, dessa concepção teórica, analítica. Para alguns autores que estudam o feminismo materialista, o feminismo materialista é, inclusive, uma defesa de uma sociologia das relações sociais. Então, como algo, de fato, central numa sociologia crítica que possa, de fato, dar conta do que se chama realidade social. Bom, na abordagem que eu adoto, nós estamos falando de 3 relações sociais estruturantes do mundo social: as relações sociais de classe, as relações sociais de raça e as relações sociais de sexo, que algumas outras autoras chamam relações sociais de gênero, né? Mas as materialistas, essas feministas materialistas, elas trabalham com o conceito de relações sociais de sexo. Mas a Hélène Hirata, por exemplo, que vem também desse grupo, ela também trabalha relações sociais de sexo, gênero, inclusive como uma maneira, às vezes, de se aproximar do próprio debate com as pessoas que trabalham gênero como relação social, né? Porque há várias maneiras de também trabalhar gênero, né? Muitas vezes exclusivamente como relação entre indivíduo, um homem e uma mulher, uma relação de gênero, ou apenas cultural. Então há várias abordagens de gênero, mas
se a gente for fazer uma relação entre relações sociais de sexo e relações sociais de gênero como algo que pode ser equivalente, obrigatoriamente nós estamos tratando relações de gênero como relações sociais de gênero. E vou dizer por quê, primeiro falando do conceito de relação social. Para Kierkegaard, que para mim é uma referência fundamental, Daniel Kierkegaard, o que é importante na noção de relação social é que ela é definida pelo antagonismo entre grupos sociais. E o que é fundamental nela é a dinâmica que ela introduz, uma vez que volta a colocar a contradição, o antagonismo entre os grupos sociais no centro da análise, e que se trata de contradição viva, perpetuamente em via de modificação e de recriação. Quer dizer, o mundo, a sociedade, esse termo sociedade não é uma coisa parada. Há um movimento que está sempre em tensão, né? Eu sou eu, você é você, larará, nós somos indivíduos, mas nós pertencemos a grupos, né? Grupos aqui num sentido mais teórico, sociológico, que eu não quero... Elas usam classe para todas as definições, mas a gente no SOS, quem está trabalhando com isso, tem adotado classe para as relações tradicionais do que é chamado de relação de classe, e grupos sociais para os outros grupos em antagonismo nesse conceito de relações sociais. Então, os grupos sociais, eles têm interesses contraditórios, tá certo? A burguesia é um grupo social que se chama classe, né? Mas o grupo social dos trabalhadores está em antagonismo, em conflito, em contradição, né? Porque o liberalismo tenta dizer que os movimentos individuais vão para onde querem. Não é verdade, tá certo? Se eu digo, eu vou fazer isso, isso, isso e aquilo, eu tenho uma série de contradições, de empecilhos, de obstáculos, que vai depender da minha inserção de classe, da minha inserção de relações sociais de sexo e das minhas relações sociais de raça. Quer dizer, é isso que move, inclusive, o cotidiano não perceptível da gente, tá certo? Porque toda hora você não está dizendo, aqui eu estou sofrendo a opressão de um burguês, mas é isso, tá certo? Quando falta comida na mesa de alguém, para falar de uma maneira muito prática, é porque tem um grupo se apropriando da riqueza, né? Porque, tá certo? Quando a gente vê a universidade pública majoritariamente ocupada por pessoas brancas, tá certo? Isso não é um dado, isso é uma construção histórica, e o Brasil é um país que salta aos olhos as evidências para se analisar isso criticamente e materialisticamente. Porque por baixo disso tem desapossamento, relações sociais, construção de riqueza, construção de pobreza, né? Então, e as mulheres a mesma coisa, né? Nós estamos aqui e ali, não por causa da nossa natureza, seja aquela natureza idealista que constrói para nós para nos oprimir, seja para as naturezas diabólicas também que constroem para a gente para continuar nos oprimindo. Então, são relações sociais históricas construídas por esses dois grupos sociais, homens e mulheres, né, com a dominação, exploração e apropriação de um grupo sobre outros grupos. Então, uma relação social é uma relação de contradição, é uma relação de antagonismo, tá certo? E do meu ponto de vista, não conseguimos compreender a realidade sem isso, porque senão ela fica uma evidência simplificada, tá certo? E o que está na superfície é uma coisa, né? Mas o que é que está se processando, né? É que vai dando essa dinâmica, essa tensão do campo social, tá certo? É aquilo que vem do marxismo, que é a essência e a aparência e a essência. Quer dizer, a essência também não como uma construção
a essência não como um dado da natureza, mas a essência dos grupos sociais é uma essência construída historicamente, tá certo? Não existe uma essência das mulheres, tá certo? Nós estamos no mundo de uma determinada maneira e de várias maneiras, porque também entre nós as maneiras não são independentes de cada indivíduo. A autora explica, né, voltando a Kierkegaard, que se tomarmos em conta apenas as estruturas, isso nos levará a um raciocínio que negaria a possibilidade da existência dos sujeitos, como se os indivíduos agissem somente a partir da ação das formas exteriores. O que é que ela quer dizer com isso? Né? Uma outra dimensão do feminismo materialista que vem desse campo é a definição não só de relações sociais, mas das estruturas sociais, tá certo? Só que existem muitas perspectivas materialistas que olham as estruturas como absolutamente determinantes, tá certo? O que seria muito difícil também de trabalhar a ideia de sujeito, tanto individual como coletivo, e pensar a transformação. Então é isso que ela ressalta. Entre as estruturas, tá certo? E os sujeitos, justamente, entre isso é onde estão as relações sociais, né? Que elas estão em conflito, tá certo? Em conflito cotidiano e em conflitos coletivos. O problema é que o conflito cotidiano, ele não transforma a realidade, tá certo? E ele nunca acontece separado dos conflitos coletivos. Quer dizer, primeiro os sujeitos coletivos definem os conflitos, né? O feminismo, como sujeito coletivo, instaurou um conflito, instaurou uma rebelião. Falou o que há muitos séculos atrás? Não, não é assim não. Não tem nada natural. Essas evidências não tem nada a ver, tá certo? Não estamos, quer dizer, por trás, inclusive, das nossas insatisfações individuais com o sistema no qual nós estamos, existe lá atrás um grito de rebeldia. Senão a insatisfação se daria de uma outra maneira. Eu estou insatisfeita, mas eu acho natural, né? O que é a consciência de classe, a consciência de feminista e a consciência da racial no sentido crítico? É de que isso é um processo histórico. De natural não tem nada, tá certo? Quer dizer, há um conflito, há um antagonismo. Não está cada um no seu lugar. Para uma pessoa oprimida, explorada e apropriada no seu trabalho, no seu corpo, um processo de exploração, de dominação, de apropriação aconteceu, tá? Então não existe lugar devido na sociedade. Existe lugar produzido na sociedade. Produzido historicamente e reproduzido. E reproduzido, e as estruturas também se reproduzem, e aí você não vai ver a estrutura como uma parede, tá certo? As estruturas também se reproduzem através das relações sociais, que no sistema, no contexto histórico que nós vivemos, são relações sociais cuja, né, de dominação, de apropriação e de exploração, e relações, então, de classe, de raça e de gênero. Para Kierkegaard, é contra a visão solidificada de estrutura social, que foi o que eu acabei de falar, que se insere o raciocínio em termos de relações sociais. E o seu corolário são as práticas sociais. Quer dizer, como é que as relações sociais, que é um conceito abstrato, pode ser pensado pela gente assim de uma maneira mais objetiva, se a gente observa as práticas sociais, né, no cotidiano. Pensa as práticas sociais nas universidades, pensa as práticas sociais nos locais de trabalho, pensa as práticas sociais no interior das próprias casas, né? Se a gente pensar as relações de trabalho doméstico remunerado, a gente vai compreender direitinho os conflitos das relações sociais de classe, raça e gênero, né? O que é uma casa da burguesia,
tá certo? Como diz Lenira, fundadora do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas, as trabalhadoras domésticas remuneradas levaram o conflito de classe para dentro das classes, para dentro das classes burguesas, né? E ali você tem majoritariamente mulheres negras, né, de classe social diferente, e uma divisão do mundo, né, até nos apartamentos de classe média, que a classe média sonho é ser burguesia, até os apartamentos de classe média você tem a reprodução do que é o espaço de classe, de raça e de gênero, né? Então, vai lá num apartamento de qualquer lugar, Espinheiro, Casa Forte, Boa Viagem, nos que a gente mora, que inclusive em apartamento de classe média como é, mesmo que a gente não utilize aquela arquitetura da maneira que está, ela reproduz a arquitetura da cidade, tá certo? Entre periferia, entre o que está no fundo, entre o que pode aparecer e o que não pode aparecer, né? Então, então, para ela, a visão solidificada de estrutura social que se insere o raciocínio em termos de relações sociais, com seu corolário, as práticas sociais. Relação significa contradição, antagonismo, luta pelo poder, recusa de considerar que os sistemas dominantes, capitalismo, patriarcado e racismo sejam totalmente determinantes. Porque se a gente pensar que o sistema é algo absolutamente determinante, que a estrutura é absolutamente determinante, nós não teríamos condições de pensar uma transformação social, né? Para Safiotti, o processo de dominação, de exploração, só pode se estabelecer em uma relação social, o que implica a presença de pelo menos dois sujeitos. E os sujeitos, segundo Safiotti, atua sempre, mesmo quando está situado no polo dominado, no movimento de antagonismo e tensão. Quer dizer, há um dominante e um dominado, mas o dominado também não está parado lá, não, senão nós seríamos filosoficamente apenas dominação, né? Nós adotamos exploração, dominação e, a partir das feministas materialistas francófonas, também o conceito de apropriação, depois eu vou dizer por quê. Mas, classicamente, o que se trabalha mais no campo materialista é exploração e dominação. Tem um outro sociólogo francês que eu gosto muito, que trabalha muito especialmente sobre a questão das relações sociais, e ele trabalha relações sociais não só de classe, mas também de raça e de sexo, mas mais de classe. Ele diz que o conceito de relação social permite ultrapassar dialeticamente a oposição entre abordagem subjetiva e abordagem objetiva da realidade social e as unilateralidades recíprocas que ela engendra. Consequentemente, para ele, toda relação social existe ao mesmo tempo no pensamento e fora dele, no ideal e no material, para retomar, segundo ele, os termos de Maurice Godelier. Então, as relações sociais, ela tem uma base material, né, mas elas têm uma base ideológica e subjetiva. Quer dizer, nós somos explorados materialmente, mas nós temos subjetivamente também uma subjetividade construída historicamente, tá certo? A ruptura com essa subjetividade, não a superação total, né? Porque a superação total vai se dar quando a gente estiver num outro momento histórico, né? Eu acho que não existe nenhum ser absoluto que possa dizer eu superei em absoluto, tá certo? A dominação, a exploração, quando eu faço parte do lado subalterno, né? Então, nós também vamos transformar, para mudar as condições materiais, mas isso aqui dentro, né? E aqui dentro também existe uma opressão, existe uma dominação, não é assim, né? Esse processo crítico interior é doloroso, implica rupturas, implica sair de certas relações
de dominação, mas aparentemente confortáveis. Então, e nós temos uma ideologia também, né, porque as ideologias se constroem a cada momento histórico também, porque as relações sociais de dominação e os sujeitos dominantes precisam sempre construir novas ideias que justifiquem aquela forma de exploração, de dominação e de apropriação que está sendo as principais naquele momento histórico, né? Porque elas podem continuar, mas elas tomam formas diferentes. Já visto o que é que o neoliberalismo constrói hoje de ideologia para, por exemplo, destruir qualquer direito ao trabalho. Toda essa ideia de que eu, indivíduo, empreendedor, parará, é uma nova ideologia posta em prática de uma velha concepção neoliberal que está desde o século XIX em construção e que ganha uma potência nesse contexto histórico, né? Porque essa ideia de que eu sou, né? Eu faço, eu digo, eu sou, eu vou conseguir sozinho, eu vou ser isso, não precisa mais de direito, não precisa mais de nada, porque as pessoas, primeiro porque desaparece o opressor e o explorador do outro lado, né? E o que é um empreendedor pobre? Não enxerga quem é quem está explorando. E hoje, para você fazer uma reforma trabalhista no Brasil, a ideologia do empreendedorismo, ela está... Então, só estou dando isso como um exemplo do que se constrói, né? Quer dizer, toda a ideologia racista está sendo reatualizada no Brasil. Toda a ideologia machista está sendo reatualizada para este contexto histórico, tá certo? Para as necessidades deste contexto histórico de explorar. Teria 1000 exemplos, mas vocês sabem tanto quanto eu. Então, uma relação social constitui a uma só vez uma relação de dominação simbólica, opressão física e exploração material. Tá? Quer dizer, a uma só vez há uma exploração material, né? Há uma opressão física do sujeito concreto corporificado e há também uma dominação simbólica. A Safiotti, ela requer, ela trabalha, não vou falar isso não, porque isso aqui não, eu vou falar, mas depois porque eu não sei o que aconteceu, eu sou péssima no computador, eu botei página, eu paginei, só que parece que eu criei uma certa desordem nessa paginação. Tá? Mas, vamos lá. Eu vou marcar que isso aqui fica, porque isso aqui é para depois. Bom, então, para Kierkegaard, voltando, as relações sociais, elas não tomam a forma de um movimento circular fechado. A relação social não é assim, tá? Mas ela é um movimento circular em espiral, tá certo? Então, ela tem saída. Para bem ou para mal, depende da correlação de força. Nós estamos numa espiral agora, né? Descendente. As pessoas dizem, é uma espiral, é isso. A espiral a relação social, ela é circular, mas espiral. Então, nós estamos no momento da espiral. O que significa que não é possível a previsibilidade dos seus desdobramentos futuros. Quer dizer, a sociologia, a antropologia, a ciência política, ela podem dar conta das condições concretas, dos contextos concretos, mas
né? Como já dizia Hegel, sou filósofo, não sou profeta, né? Como é que as coisas se desdobram vai depender justamente desses movimentos, né? E, sobretudo, dos movimentos políticos coletivos que interferem nesse movimento de espiral, tanto contra como a favor dele se manter da mesma maneira. Para Kierkegaard, as relações sociais são consubstanciais. Elas formam um nó que não pode ser desatado no nível das práticas sociais, mas apenas na perspectiva da análise sociológica. Quer dizer, elas estão imbricadas umas nas outras, mas a gente pensa isso teoricamente, analiticamente, e as relações sociais são coextensivas. Ao se desenvolver as relações sociais de classe, gênero e raça, se produzem e se reproduzem mutuamente. Quer dizer, ao mesmo tempo elas existem enquanto relações próprias, mas ao mesmo tempo elas se constroem e elas se reproduzem. Se nós pensarmos as relações de classe, raça e gênero, ou relações sociais de sexo no Brasil, e voltarmos para o início da formação histórica brasileira, tomando como ponto desse início a colonização, nós vemos bem direitinho ali como é que começa, tá? Relações sociais de classe, relações sociais de sexo e relações sociais de raça, né? E que vão se reproduzindo, se estruturando na construção da formação social do que se chama este país denominado Brasil. Para Safiotti, cuja obra está também ancorada na perspectiva materialista, ela recorre a Kierkegaard fala um nó, mas esse nó a Eliette Safiotti já falava há muito tempo, né, que recorre à ideia de nó justamente para abordar a imbricação das contradições de gênero, de classe e de raça. Para ela, para Safiotti, patriarcado, capitalismo e racismo produzem relações de desigualdade que se reforçam mutuamente e se particularizam nos determinados períodos históricos. Quer dizer, as relações de gênero se apresentam hoje, as relações sociais de sexo, de classe e de raça, elas mudam determinadas, mas outra coisa é superar, outra coisa é transformar. Por isso que nós, inclusive no SOS, trabalhamos com uma diferença entre mudar e transformar. Nós trabalhamos sempre com feminismo como um processo de transformação social, emancipatório, né? Pensando que, mesmo que a gente trabalhe a ideia de curto, médio e longo prazo, não mais uma coisa, não ter mais um, mesmo que a gente não trabalhe com a ideia insurrecional que um dia muda tudo, que também não mudou nada, quer dizer, mudou alguma coisa, mas sobretudo para as mulheres e para a população negra e outras populações subalternas, a ideia de transformação para nós implica um processo de superação, mesmo que não seja num determinado momento X, mas ele nos ajuda também a pensar nos nossos processos políticos o que é que transforma e o que é que apenas acomoda, tá? Você pode pensar uma conquista e ver o que é uma das questões que tem que fazer onde existe algum tipo de ruptura ou algum tipo que leve à ruptura, né? E também na ideia de acumulação de forças. O caráter dinâmico, Foucault diz que o caráter dinâmico das relações sociais é central para a análise. Então as relações sociais elas vão se reproduzindo e alterando as formas como elas se apresentam, mas não, como eu disse, transformar é outra coisa. Por exemplo, a reestruturação produtiva muda muito nas relações de trabalho, mas ela não supera nada. Atualmente ela
Pelo contrário, atualmente a reestruturação é para ampliar a dominação, ampliar a exploração e ampliar a apropriação. Nessa perspectiva, as relações sociais de classe, de gênero e de raça são conformadas. Isso é a ideia de Foucault, né, que vai no mesmo sentido. Isto é, produzidas e reproduzidas de maneira inextricável no processo social e histórico. Essas relações, né, elas não são redutíveis umas às outras, mas elas se produzem e reproduzem por um movimento permanente de imbricação. Eu sempre penso na questão de algumas companheiras feministas negras no Brasil e em outro lugar que insistem em desfazer essa ideia de que a população negra é isso e aquilo porque é pobre, né? Ali estamos falando de primeiro, são relações de classe, né? E relações sociais de raça, e uma constrói a outra. Majoritariamente a população negra está fora da universidade pública, nos lugares mais precarizados, isso e aquilo, como um processo histórico no Brasil, específico da população negra, imbricado a raça e sexo. Mas não é que uma é por causa da outra, né? É porque são processos que se constroem num movimento permanente de se produzirem e se reproduzirem. Falando especificamente sobre as relações sociais de sexo, então é uma relação entre grupos sociais, né, que são marcadas por desigualdade de poder, de contradição, de antagonismo, e não são redutíveis às dimensões das relações intersubjetivas. Então as pessoas dizem, não, eu estou muito bem, eu sou feminista e eu não sou mais oprimida porque minha relação com o meu companheiro é uma maravilha. Ah, é uma maravilha, tá? Oh, que bom. Fico satisfeita que a sua relação com o seu companheiro seja uma maravilha. Só que isso nem muda a sua relação social de sexo. Você continua estando no grupo social mulheres, tá certo? Nem muda o mundo. Ajuda, né? Porque quando a gente está ali no cotidiano, também vai dando força para as mudanças. O problema é que quando você chega no meio da praça e você está sem o seu maravilhoso companheiro, tá certo? O que é que acontece? Então, você pode ser ou dentro da universidade ou dentro do seu trabalho, né? E também se você entrar nesse conflito com esse maravilhoso companheiro, eu estou sendo irônica, mas eu acho que tem companheiros maravilhosos mesmo. Eu mesmo tenho um companheiro, mas eu estou sendo irônica porque é uma crença, tá? É uma crença. Então, é uma crença, inclusive, para ajudar a aguentar a opressão, ok? Como toda crença, né? Então, a crença dos meus patrões bons, que ótimo que ele seja boa, a patroa ou o patrão, mas o antagonismo não desaparece, né? A contradição não aparece, a diferença, as desigualdades de interesse não desaparecem. Com isso eu não estou querendo dizer que a gente tem que ficar brigando 24 horas por dia com quem quer com o grupo antagônico. Não é isso. Mas outra coisa é a falta de consciência crítica de dizer que individualmente, eu estando num lugar que tem um companheiro legal, uma patroa legal, um patrão legal, tá certo? Tudo, as questões de raça, de classe e de sexo desaparecem. Não desaparecem nem da minha vida, nem inclusive se revelam, né? Se revelam muitas vezes inesperadamente para as pessoas, que as pessoas dizem, olha, tem uma relação tão boa, de repente houve um conflito de interesse e essa pessoa que era tão boa, seja a patroa, seja o patrão, seja o companheiro, vão lá brigar na justiça, né, querer matar, né, porque tudo, inclusive, tem uma base material, como diz o feminismo materialista, e realmente quando pipoca, porque a base material está ali sendo disputada, a relação individual está sendo disputada, o que reconfigura justamente que a dimensão material é uma dimensão central nas relações sociais, de classe, de raça e de sexo.
Uma coisa importante também é que a reflexão em termos de relações sociais exige uma ênfase na noção de processo, tá certo? As coisas não estão dadas ali e pronto, né? É indispensável para analisar em termos de relações sociais os processos que produzem as categorias de sexo, as categorias de classe e as categorias de raça. Esse pressuposto remete, por sua vez, à historicidade. Então, essa categoria, mulheres, que nós, feministas, críticas, já tiramos da categoria mulher, já botamos categoria mulheres. Porque na perspectiva liberal, hegemônica na sociedade, a categoria é mulher. Olha, um bando de mulher. Porque é um modelo, tá certo? Com definições de papéis, né? A Agnes Heller dizia que quem fala muito em papel não está querendo botar o mundo dos papéis, porque os papéis. Então, as categorias sexo, classe, raça, elas são produzidas historicamente e socialmente. As relações sociais de sexo, eu vou falar um pouco das 3 relações e mais das relações sociais de sexo, porque é o que eu tenho mais acúmulo para falar. Pode ser pouco, pode ser muito, mas é onde eu tenho mais. Mas não posso deixar... E a de classe já é muito mais estudada, falada e comentada e analisada. E as relações sociais de raça, eu pessoalmente, e dentro do SOS, tem algumas pessoas que já estão mais avançadas do que eu nisso, mas eu pessoalmente tenho feito um imenso esforço, inclusive para poder falar dessas 3 imbricadas, mas não só eu, todas as companheiras no SOS estamos investindo em pensar a questão racial, companheiras brancas e companheiras negras, tá certo? E companheiras que não se definem nem por uma coisa nem por outra, mas inclusive é difícil, mas eu acredito, como eu acredito que raça é uma categoria historicamente e socialmente construída. Eu não acho que raça seja biológico, eu não acho que raça seja genética, eu acho que raça é uma construção social, e eu acho que raça no Brasil é uma construção social sobre um determinado grupo social que expressa determinadas características físicas de pele, de cabelo, de traços, tá certo? Que em si não significam absolutamente nada, mas que passaram a significar histórica e socialmente, tá certo? Que é a construção do racismo no Brasil. Então, eu acredito nisso, porque, bom, vou falar disso depois de novo, mas me animei e falei logo. Então, as relações sociais de sexo são, na concepção feminista materialista, teorizada como relações antagônicas que se imbricam e que são produtoras de categorias e da sua reprodução. A perspectiva feminista materialista, que concebe relações sociais de sexo como uma relação estrutural de exploração, dominação e apropriação. E para essa perspectiva feminista materialista, eu estou falando especificamente desse campo que se autodefine feminista materialista, a relação de antagonismo tem como seu fundamento um fato material: a divisão sexual do trabalho. Esse é o fato material que estrutura Então, tomando emprestado do velho Karl Marx, tomando emprestado dele o conceito de relação social, elas consideram as categorias, elas e nós, parte de quem trabalha com isso,
Consideramos as categorias de homens e de mulheres como produtos de relações de força estritamente históricas, isto é, ainda vivas, e continuam aqui, né? Que se reconfiguram e se recolocam em jogo o tempo todo, e que se deslocam no espaço e no tempo, em função das práticas concretas e, em particular, em função da divisão do trabalho concreto, prescrito e real, visível e invisível, pago e não pago. Uma questão fundamental é que nessa a gente pensar que a divisão sexual do trabalho, que ela diz que esse fato material concreto das relações sociais de sexo, e que resgata isso de Marx, que é o que vai também definir o fato material da relação social de classe, é a divisão social do trabalho. Mas as feministas materialistas chegaram e falaram, bom, tem uma divisão sexual do trabalho como parte da relação capital-trabalho, e que é uma relação que entre os grupos sociais interessa não só aos donos do meio de produção, mas interessa também aos homens. Essa divisão sexual do trabalho, ela é absolutamente fundamental para a acumulação do capital, mas ela é muito importante também para os homens, no sentido da liberação do tempo e de outras condições concretas de usufruir de um outro, mesmo quando na situação de subalterno, né? Mesmo quando aí cruzados, imbricados relações sociais de raça e de classe. Para Kierkegaard, a divisão sexual do trabalho é modulada histórica e socialmente. Ela tem como característica a designação prioritária dos homens à esfera produtiva e das mulheres à esfera reprodutiva, e, simultaneamente, a apropriação pelos homens das funções com maior valor social adicionado, políticos, religiosos e militares. Tá certo? Então, essa divisão sexual do trabalho, tá certo? Hoje, concretamente, no contexto atual, nós temos os homens responsáveis no trabalho produtivo, né? Os homens trabalhadores, mas as mulheres trabalhadoras estão no trabalho produtivo, mas continuam responsáveis pelo trabalho reprodutivo, tá certo? E também essa divisão entre trabalho, divisão sexual do trabalho, ela está associada a isso. São os homens que ocupam todos os cargos majoritários nas instituições religiosas, nas instituições laicas. Quer dizer, ele está associado também a um valor, né, às funções de grande valor social. E ela também, logicamente, já disse, vou dizer de novo, acha que essa divisão sexual do trabalho é um fator prioritário para a estruturação e reprodução das relações sociais de sexo. E outra coisa importante é que, evidentemente, que no contexto atual nós temos uma inserção muito mais volumosa de mulheres no mercado de trabalho, sobretudo, inclusive hoje no trabalho precário, mas no mercado de trabalho no geral. No entanto, as mulheres sempre estiveram no trabalho também remunerado, desde o início da formação social capitalista, patriarcal e racista. Tá certo? Essa ideia, essa ideologia das mulheres dona de casa, isso e aquilo, ela foi sobretudo uma ideologia da classe burguesa, que passa para a classe média e se expande, tá certo? Mas as mulheres da classe trabalhadora não trabalhavam num grau, num volume e numa permanência como hoje, mas sempre tiveram no mercado de trabalho, tá certo? E isso, inclusive, as mulheres negras têm trazido essa experiência de a mulher confinada dentro de casa. Ela é uma experiência especialmente burguesa e de classe média no Brasil e no resto do mundo, tá certo? As mulheres sempre tiveram
Podia ser numa escala menor, tá certo? Mas sempre tiveram, ou numa escala menor, porque também era mais irregular, né? Saía, mas sempre tiveram. Então sempre foi trabalho produtivo e trabalho reprodutivo, e agora configurado amplamente, né, e Verônica acabou de defender uma tese de doutorado, onde ela mostra, inclusive, que esse trabalho reprodutivo não só está na divisão sexual do trabalho remunerado e trabalho não remunerado, mas também ela mostra que esse trabalho é apropriado pelo Estado, tá certo? Para a realização das políticas sociais. E quanto mais o Estado quer favorecer a acumulação do capital, como agora, mais se sustenta no trabalho reprodutivo das mulheres, né? Essa também é uma terceira dimensão, não que seja a terceira dimensão, mas eu estou falando em termos didáticos dessa questão da divisão sexual do trabalho, e nós temos um belíssimo trabalho sobre isso da Verônica. Aguarde o próximo caleidoscópio. Na relação de trabalho produtivo, a força de trabalho ela é vendida como uma mercadoria, né? Então, a força de trabalho de alguém, ela é uma mercadoria. Você compra, você paga aquela força de trabalho, né? Que você se apropria daquela força de trabalho na mensuração dessa compra pela apropriação de um determinado tempo de trabalho. Mas é também uma apropriação de energia, de saber, né? É uma apropriação da própria vida, na verdade, né? Não existe um tempo da vida e um tempo do trabalho, só existe um tempo, né? Apesar de que uma das coisas ideológicas do capitalismo é dizer, não é o tempo do trabalho, é o tempo do trabalho como se o tempo do trabalho, como se um dia a gente fosse recuperar esse tempo, tá? Então, você agora está com 80 anos, a gente vai lhe dar os 50 anos que você foi explorada, apropriada e dominada pelo outro acumular dinheiro. Então, não é assim, o tempo da vida é o tempo do trabalho, né? Para as mulheres, se a exploração do trabalho produtivo as mulheres vendem seu trabalho, vendem sua força de trabalho como mercadoria no mercado de trabalho, e o tempo do trabalho reprodutivo é uma forma de apropriação que ela não está no trabalho doméstico gratuito, que essa é a base da divisão sexual do trabalho. Uma das dimensões dessa apropriação é que as mulheres são permanentemente disponíveis para servir. Isso é o que sustenta, inclusive, ideologicamente, tá certo? Essa disponibilidade permanente das mulheres para servir, para continuarem sozinhas no trabalho reprodutivo, mesmo quando elas estão no trabalho remunerado, mesmo quando elas são a provedora da fonte de recurso material, e elas continuam financeiro, e elas continuam responsáveis majoritariamente. O próprio IBGE mostra isso pelo trabalho reprodutivo, né? Então esse tempo do trabalho está aí no centro dessa disputa, porque quando você se apropria do tempo do trabalho, porque que ele é central nas relações, em todas as relações, mas eu estou falando especialmente das relações de sexo, que é o que os franceses chamam de enjeu, né? O que está em jogo é porque quando eu me aproprio do seu tempo, né, numa relação de trabalho, eu estou me apropriando, remunerado ou não remunerado, eu estou me apropriando da sua energia, do seu saber, das suas capacidades que tem. Então, e a sua força de trabalho é tudo isso, né? A sua força de trabalho é tudo isso. Não é só porque a força parece na coisa mais banalizada, que é a força, mas essa força ela se constrói, né, por vários elementos. E uma coisa que eu sempre digo, a força de trabalho, ela não ela é inextricável, ela é inseparável do sujeito que aporta, tá certo? Então, também o conceito de força de trabalho muitas vezes torna invisível isso, né? É preciso pensar que a força de trabalho
ela é inseparável do sujeito ou da sujeita que aporta essa força de trabalho, né? Essa força de trabalho está no sujeito ou na sujeita corporificada, né? No capitalismo há uma separação entre espaço-tempo do trabalho produtivo e reprodutivo. E não foi sempre assim. Anterior ao capitalismo, a unidade doméstica era uma unidade do trabalho produtivo e reprodutivo, né? Essa separação, o espaço do trabalho reprodutivo, a unidade doméstica e a unidade do trabalho remunerado produtivo, ela é uma divisão feita no capitalismo. A unidade doméstica passa a ser o espaço-tempo do trabalho reprodutivo, e nesse sistema trabalho doméstico, e o trabalho produtivo ocupa um espaço próprio. Nessa separação se constrói as designações, com suas hierarquias e categorias que definem e redefinem o que são homens e mulheres. Nas relações sociais de sexo, são relações sociais também que vão construindo as categorias. Tá? Então, quando há essa separação, também vem como parte da reprodução das relações sociais a construção das categorias que vão designando o que são os homens e o que são as mulheres. Na verdade, se define o que é a mulher e se generaliza no singular para todas as mulheres. Porque quem tem o poder dessa definição no capitalismo patriarcal e racista são os homens brancos das elites dominantes. E o fazem a partir das mulheres brancas, né? As mulheres negras, as mulheres árabes, as mulheres indígenas, do ponto de vista do colonizador, mais do sistema de produção que ainda continua, né, hegemonicamente desses senhores, né, vão se constituir como um grupo quase sub-humano, né, que muitas vezes não alcançam nem essa categoria. Os estudos que se faziam na Europa, no século XVI, no século XV, no século XVII, sobre mulheres não brancas, para ver as determinadas características humanas ou não. Tem livros conhecidos, um dos mais famosos é a Vênus de Hagenstock, né? Que é uma experiência absolutamente dolorosa, colonial, das mais dramáticas que a humanidade pode ter passado, sobre uma ser humano. Então, por isso que é importante entender que as relações sociais de sexo se desenvolvem definindo as categorias de homens e de mulheres, e as relações, e como elas estão imbricadas com as relações de classe e de raça, elas vão estruturar outras divisões de trabalho no interior dessa divisão sexual do trabalho, entre as próprias mulheres também, né? E criar entre as mulheres diferentes categorias de mulheres, né? Por exemplo, o trabalho doméstico no Brasil, remunerado, né? Que está ali no coração da divisão sexual do trabalho e completamente imbricado as relações de classe e de raça no Brasil. Porque só para você contratar outras mulheres, você tem que ter um recurso para pagar outras mulheres. Então, aí se estabelece uma relação de classe, né? São mulheres de classes diferentes. No Brasil, majoritariamente são mulheres negras, não é por acaso, é histórico, ok? E ela modula, não digo que minimiza, mas ela altera a correlação de força da divisão sexual do trabalho entre homens e mulheres. Porque uma trabalhadora doméstica, 2 trabalhadoras domésticas, 3 trabalhadoras domésticas, 5 trabalhadoras domésticas, como é o caso da burguesia, certo? Altera completamente a correlação de força, porque aquela mulher branca e burguesa, em geral branca, né, e burguesa, ela delega para outras mulheres totalmente nessa divisão sexual do trabalho a parte que lhe cabe como determinação, né? Mas mesmo que ela seja pensada como aquela que administra, que geralmente não administra porque também tem uma governanta ou coisa parecida, mas
socialmente é reconhecida como, né? Tanto é que a gente vê nas televisões isso e aquilo, quando tem um grande jantar, ou até mesmo das classes médias que você vai, as pessoas dizem, ai, mas você fez um jantar maravilhoso. Mesmo que tenha sido, em geral, são outras mulheres que fizeram aquele jantar maravilhoso. Mas é também o que é a aparência e a essência, né? O que é e o que é que esconde. Então, né, às vezes um belo jantar esconde ali uma profunda relação de classe, de raça e de sexo. Como diz o Walter Benjamin, é preciso ver a história a contrapelo, né? Para ver o que está por debaixo. Ele falava isso das pirâmides do Egito, né? Dos grandes edifícios, das catedrais góticas. O que é que está por detrás? Milhares, no caso, majoritariamente de homens mortos, escravizados, do outro, né? Do outro que o colonizador construiu como outro. Para Fouquet, no domínio da reprodução social, os conceitos feministas materialistas mostram, mais que jamais se mostrou, a artificialidade da ruptura entre trabalho produtivo e trabalho reprodutivo e conduzem a repensar globalmente a extorsão do trabalho e, portanto, o seu valor. Porque, mesmo na teoria crítica, o que produz valor é o trabalho chamado trabalho produtivo. Mas o que a gente está vendo é que o trabalho reprodutivo, o que ele traz para a acumulação e para... ele diminui, inclusive, o valor, o custo da força de trabalho. Bom, também na esteira das feministas materialistas, mas também pensando nas nossas próprias experiências, nós do SOS, mais vocês e mais feministas de outros lugares aqui do Brasil, nós também pensamos isso associado a outras coisas, né? O corpo das mulheres como um corpo reprodutivo nessa concepção, na concepção hegemônica, é associado a um trabalho reprodutivo doméstico. E muitas doutrinas foram escritas para definir as mulheres como seres do privado, de essência natural, voltadas para se doar, esperar. A quantidade de estudos filosóficos, de doutrinas que são escritas desde os mais remotos séculos, desde lá os aristotélicos, isso e aquilo, os pré-socráticos, para construir essa mulher natureza, parará, a partir de um corpo que pode reproduzir, que pode, né? Pode ou não pode, porque se não quiser não pode, não reproduz, mas em princípio pode, e depende de uma relação heterossexual também, né? Porque também é pensado só como relação, é um corpo, são corpos que se relacionam só heterossexualmente. Então, muitas doutrinas foram escritas e continuam sendo escritas, né? Para definir isso, porque na cada etapa histórica é necessário doutrinas que sustentem, não só ideologias. Para construir a ideologia, é preciso uma doutrina também que sustente essa ideologia, né? Essa coisa, por exemplo, tem um livro maravilhoso do Dardot e Laval, que mostra as premissas lá do neoliberalismo no século XIX, que mostra o seguinte, vem de Spencer, é literalmente uma coisa de que existe. Ele diz literalmente, igualdade, o liberalismo, ele dizia, o liberalismo acabou com o liberalismo, porque flexibilizou. Nós temos que construir outra teoria, que é o neoliberalismo, no interior do neoliberalismo, para separar essas duas teorias, porque o neoliberalismo está muito flexibilizado. Porque ele diz, igualdade só pode pressupor igualdade entre os do mesmo grupo, aptos. Aí ele diz, existem os aptos e os não aptos. Os não aptos é para descartar. Porque só pode ter igualdade entre os aptos. E a gente está vendo essa... Quer dizer, o que eu quero dizer é o seguinte, uma ideologia precisa de uma doutrina. Um processo de exploração, de dominação e de apropriação num determinado contexto histórico precisa de uma ideologia que a sustente e de uma... Eita, Carmen. Vou correr. Então, não é que o capitalismo inaugure o patriarcado.
mas o capitalismo se constrói como um sistema capitalista patriarcal e racista. O racismo, inclusive, eu vou correr agora, porque Carmen já... Então, não é que antes houvesse uma outra, mas ele reestrutura, né? Captura um poder que já está, uma relação de poder. Pode-se dizer que a própria noção do feminismo, o feminino, como uma representação genérica dos atributos sociais e mesmo psíquico das mulheres, se constrói em uma relação direta com o corpo, o trabalho reprodutivo doméstico e que uma noção dá sentido à outra, no processo de constituição do modelo feminino no Ocidente. Né? E nós somos completamente hegemonizadas pelo modelo ocidental. Forjado, sobretudo, ganhou uma forma mais concreta no século XIX, nos países do Norte, necessário a nova forma de organização social do trabalho, a manutenção do poder dos homens. Ao se transpor para cá, reestruturou o que havia anteriormente e instituiu novos processos de exploração e dominação. O processo de categorização se opera por meio das relações sociais de sexo, que define e fixa como verdade, como verdade os atributos, e naturaliza. E o processo de naturalização é permanente. Apoiado nas verdades religiosas, filosóficas, científicas. Vocês têm um livro, Corpo de Mulher, que é uma coisa maravilhosa, que mostra como antes da Primeira Guerra, as mulheres estavam fora da fábrica lá nos Estados Unidos, chegou a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, começaram as pesquisas para mostrar que hormônio não atrapalhava as mulheres para ser trabalhadoras. Então, os homens foram morrer na guerra e as mulheres entraram tudo nas fábricas, e tem milhares de pesquisas sobre hormônio, não sei o que lá. Voltou a Segunda Guerra, se construiu, até como não voltou atrás, mas inventou uma coisa nova que foi a tensão pré-menstrual. Tá? Quero dizer a vocês que a tensão pré-menstrual é pós-Segunda Guerra. Tá? Vocês pensam que é desse corpinho eterno? Não é. Foi depois da Segunda Guerra. Tá? A tensão pré-menstrual. Eu quero saber como é que uma pessoa não vai ter tensão pré-menstrual numa sociedade onde a menstruação é nojo, doença, rejeição sexual e tudo mais, tá? Onde as mulheres não têm direito de ir para o banheiro, diferentemente. Como é que não tem tensão pré-menstrual? Né? A Amazei diz uma coisa, tem uma pesquisa fantástica sobre o telemarketing, sobre essa coisa da sobre outras coisas, mas mostra, inclusive, como isso se estrutura. E outro dia eu vi um documentário sobre um negócio sobre uma especialista em psicologia, não sei, de trabalho, mostrando as mulheres como era que elas iam sobrepassar a tensão pré-menstrual para jornadas de 10 horas. Inclusive, vocês já viram que no absorvente da televisão o sangue é azul, né? Curiel e Fouquet diz o seguinte: a dimensão ideológico-cultural existe e é importante, mas, como explica magistralmente Colette Guillaumin, não é mais que a outra face da relação material concreta. Isso é um ponto central aqui, tá? A dimensão ideológica-cultural, ela é a outra face de uma relação material concreta. Se você for pesquisar realmente o que está definindo ali, existe um interesse material concreto ali que cria as justificativas ideológicas. O que queremos deixar claro é que a situação das mulheres não é um assunto ideológico, no sentido do atraso, por exemplo, atraso nordestino, cultural, próprio do camponês, próprio do indígena, ou da mentalidade burguesa ou proletária, como tanto a tratou, entre outras, a esquerda revolucionária latino-americana e caribenha. Isso é a Fouquet que está dizendo. Quero acrescentar que, primeiro, não é só a esquerda dessas regiões, mas é a esquerda do mundo. Sobre a cultura e ideologia, quero brevemente dizer que são dimensões centrais, o que não podem eu considero centrais, só que elas não podem ser consideradas como processos de formação que se geram em si mesmo, fora das relações de poder, fora das relações sociais de base material e das bases materiais dessas relações. Então não são geradas assim, autonomamente ou voluntariamente. É uma relação dialética entre essas dimensões. Não é possível compreender a relação da chamada cultura nordestina sem considerar historicamente o contexto social que foi
a dominação colonial, a dominação de raça, de classe e de sexo, os processos de desapossamento e de escravização do povo negro e do povo indígena, a apropriação das mulheres como parte do que se constituiu as colônias e que se reproduz. Então, é impossível falar de cultura nordestina se não consideramos o que é que constitui essa cultura nordestina, tá certo? Quer dizer, ela é historicamente construída. Para nós, inclusive, a gente, numa pesquisa que eu, Verônica e Rivane fizemos, a gente, inclusive, trabalha com a ideia o conceito de contexto, que não se confunde com o entorno, não se restringe só a uma ideia de território, mas define como um espaço-tempo no qual as relações sociais tomam lugar, se expressam, são particularidades através das práticas sociais concretas. Então, implicam processos sociais e históricos. Voltando à questão do corpo, e o controle sobre a sexualidade e a reprodução sempre esteve diretamente relacionada à exploração e apropriação do trabalho das mulheres, do tempo de vida como força de trabalho e apropriação, como diz Guilherme, do próprio corpo e dos seus produtos, né? Porque uma forma também de apropriação é dos produtos do corpo da mulher. Qual é o produto do corpo da mulher? O que se gera como um novo ser, né? Também a gente tem uma disputa a isso, basta pensar na ideia que agora foi superada pelo feminismo, da ideia do filho bastardo. O que é a ideia do filho bastardo? Todo mundo acha que é preconceito, todo mundo acha que é não sei o que lá. Não tem nada, é um preconceito, sim, construído para justificar uma guerra pelos bens material. Para que é o filho bastardo? Para ele não redividir os bens daquela família, tá certo? Com alguém que veio de fora. Para Guilherme, a obrigação sexual faz parte, ao mesmo patamar que a apropriação do tempo, a apropriação do produto dos corpos e a carga física dos membros do grupo. Verônica Ferreira lembra que a inferioridade corporal como justificativa para a divisão sexual do trabalho é confrontada pelas formas históricas concretas de utilização do trabalho das mulheres em diferentes sociedades, né? E ela traz Angela Davis, porque Angela Davis mostra, inclusive, que as mulheres escravas, as cargas que as mulheres escravas americanas utilizavam, inclusive no lugar para substituir animais no carrego das cargas, mas ela também mostra que aquilo ali não era também cruzando, consubstanciando raça, classe e gênero, mas ela mostra também que as mulheres brancas inglesas nas minas também foram usadas no lugar de animais também para carregar os produtos, as cargas que saíam das minas. A apropriação é também considerada pelas materialistas como um trabalho. É importante considerar que a reprodução biológica não se faz num vazio social. Ela sempre foi controlada e definida com cada contexto. O que também mostra é que a fecundidade das mulheres, mesmo em sociedades tribais, as mais antigas, estavam sujeitos ao controle e à forma de impor a gravidez ou de impedi-la ou de interrompê-la. Construir meios de ter autonomia e controle sobre os seus próprios corpos é parte da resistência e da luta das mulheres. É sempre bom lembrar as bruxas, que na Idade Média da Europa e de outras colônias sofreram perseguições, foram queimadas, violentadas e resistiram, e que parte do poder que era combatido era justamente a capacidade de conhecer seus corpos, seus processos e, sobretudo, os processos produtivos e reprodutivos, né? O que se banalizou como bruxa, como uma fantasia, parte de uma situação concreta, de uma existência concreta, tá certo? Eu vou pular isso aqui porque eu queria falar só uma questão e queria só apontar, porque eu não vou ter tempo de entrar aqui, que a Monique Wittig, que é uma outra feminista materialista desse grupo, também infelizmente já não está mais entre nós, ela diz que a categoria mulher é também uma produção da sociedade heterossexual, né? Dentro da construção dessa categoria está historicamente, socialmente, a construção dentro de uma sociedade heterossexual, e a categoria ela é automaticamente pensada como uma heterossexualidade, né? Como uma diferença do outro, né? Aliás, a outra é ela, um homem, né?
o masculino. Eu considero, inclusive, que o patriarcado comporta a heterossexualidade compulsória, obrigatória, como uma dimensão fundamental da sua relação de poder. Então, para mim, a heterossexualidade é também uma dimensão central do poder patriarcal. Queria só dizer rapidamente uma coisa sobre relações de raça. Eu considero também que raça é uma relação social construída historicamente. Como disse a vocês, eu estou num esforço. E eu tenho pensado muito isso a partir de dois autores, um homem e uma mulher. Um é Quijano, que é um peruano, e a outra é Lugones, né? Que partem também de uma divisão racial do trabalho como uma dimensão central da estruturação das relações de raça. E a partir da colonização, e que trabalham agora com a ideia de colonialidade. Então, pensando a partir deles, os europeus construíram a realização no processo de estabelecimento de relações escravocratas. Quer dizer, os europeus traficaram povos livres e escravizaram. Esses povos que vieram para essa região eram povos negros, tá certo? De mais de uma nação, né? Dominaram esses povos negros, escravizaram para se apropriar da sua força de trabalho, se apropriando do próprio ser humano como escravizado, tá certo? Ao estabelecer essas relações de apropriação, de exploração e dominação, construíram as categorias raciais como uma característica genética e como um tipo social. Um ser geneticamente inferior, segundo o colonizador, é historicamente social, fruto de relações de poder, fruto de relações de exploração, de dominação e de apropriação. Inclusive, a Guillemot faz uma associação entre sexagem e escravidão, o que em francês rima, em português da mesma terminação, que é para mostrar, inclusive, que na questão das relações de raça se pressupõe não só uma apropriação da força de trabalho, mas uma apropriação do próprio ser, né? Que foi o processo de escravidão, foi exatamente isso. Aquela força de trabalho trouxe quem portava aquela força de trabalho, o sujeito negro que portava a força de trabalho era apropriado também como ser humano, né? No caso, ela faz uma analogia, porque no caso da sujeição, da exploração e apropriação das mulheres, sobretudo no trabalho, com base no trabalho reprodutivo, na divisão sexual do trabalho, também é uma ideia de apropriação, né? Porque é uma pessoa disponível para servir, só que não, na questão de raça tem sua especificidade numa dimensão mais não sei se dá para mensurar, mas no meu ponto de vista a apropriação é mais total. Ao estabelecer as relações de apropriação, exploração e dominação, construíram as categorias raciais como uma característica genética, eu já disse isso. A divisão racial do trabalho e a divisão racial e sexual do trabalho é um processo de colonização do Brasil. Segundo Fouquet e Guillemot, descortinando a ideologia naturalista, a gente pode desvendar a raça como um sistema de marcação física, arbitrário, que cria indivíduos, grupos, ao marcar seus corpos com supostas diferenças naturais, que justificam as desigualdades sociais. Então, vai marcando corpos de mulheres e corpos da população negra, ou no caso da Europa hoje, a população árabe, né? A população indígena. Então, você vai marcando e criando categorias e hierarquias, que são essas categorias que vão dar origem aos preconceitos, às exclusões, aos privilégios. Por isso é tão importante pensar que os privilégios não estão soltos, eles vêm, né, de uma base social, histórica, material. Fouquet também lembra que, colocando o racismo no centro, as feministas socialistas dos Estados Unidos, negras e chicanas, começaram a formular a ideia de imbricação dos vários sistemas. Também tem um esforço lá dessas feministas americanas. Elas mostraram também a simultaneidade das relações de raça, classe e sexo e seu caráter indissociável na experiência das mulheres e, sobretudo, a profundidade histórica e estrutural das suas ligações. Bom, para terminar, eu queria só dizer rapidamente a questão das relações de raça.
Lembrando que as feministas se dedicam com especial fervor, se eu estou dizendo, reflexão e construção de conceitos de relações sociais de sexo, porque este é um aporte do feminismo, parte de uma luta no campo da produção do conhecimento. Eu queria também dizer que o esforço maior das materialistas na construção do conceito de relações sociais de sexo, né, se dá porque só o feminismo trouxe o aporte na construção dessas relações. Se bem que hoje, né, o movimento, as feministas negras materialistas já trazem isso imbricado com as relações de raça, né, e muitas das feministas materialistas também, que continuam se definindo como marxistas, também se investem muito na reinterpretação das relações de classe a partir do trabalho produtivo e reprodutivo. Então, uma coisa básica que todo mundo sabe é que o que está na base dessa divisão de classe é a propriedade dos meios de produção, né, de um lado, e os portadores e as portadoras da força de trabalho do outro. Só que o feminismo materialista diz as portadoras dessa força de trabalho porta uma força de trabalho produtiva e porta nesse sistema uma força de trabalho reprodutiva. Também lembrando aqui o que eu já disse antes, que a força de trabalho é indissociável do corpo que aporta, né? Do sujeito ou da sujeita descorporificada. Uma outra dimensão fundamental para pensar também as relações de classe é a questão do desapossamento, né? Que ela está na base do sistema capitalista, que é o desapossamento, que é tirar de uns para ficar para outros, né? Então toda a história do capitalismo, que se chama na teoria clássica de acumulação primitiva, hoje está sendo repensada inclusive com base nesse desapossamento, e uma referência muito grande é a Rosa Luxemburgo, porque ela tinha dito que esse desapossamento, essa acumulação primitiva era permanente e que o capitalismo não tinha avançava nas fronteiras. Basta a gente ver o que está acontecendo lá nos territórios indígenas. O que é aquilo ali? Procede. Quando não querem as reservas, isso é o quê? Preconceito sobre os indígenas? É a face aparente. Mas ali é uma disputa da riqueza material. São as reservas que estão em causa. Tá certo? São concretamente os bens comuns materiais que estão em causa. Então, o processo de desapossar, né? E a gente está vendo agora que o desapossamento dos bens materiais, dos direitos, fazem parte todo desse processo de desapossamento, e que implica desapossamentos das relações que estruturam relações de classe, mas estruturam relações de raça e também relações de sexo. Segundo o Bir, que também é um francês, as sociedades contemporâneas se apresentam sempre tudo como um conjunto. Às vezes elas são fragmentadas, hierarquizadas e conflitivas. Mas eu queria dar uma coisa que eu achei interessante dele, para terminar mesmo. Ele diz que a sociedade contemporânea não são somente segmentadas, elas são ainda hierarquizadas, porque essas relações sociais, como eu disse, elas vão criando as categorias e vão hierarquizando, né? De quem é superior, de quem é inferior, de quem é mais, de quem é menos. Então elas fazem os grupos sociais aparecerem não só como diferentes, mas dotados desigualmente. E é isso que eu quero também trazer aqui, a relação entre diferença e igualdade, né? Porque a diferença é uma definição do outro. Nós somos diferentes, e eles são o quê? Os brancos europeus são o quê? Os bosta. Também acho. Os bosta que se acham. A marca em relação à qual eu sou diferente. Né? Como diz o Fanon, e isso está sempre o outro está sempre se redefinindo. Eles estão sempre redefinindo quem é o outro, quem é a outra. Mas ele dá 4 elementos que estruturam, porque ele está falando de relações de classe. Que são os recursos, um elemento, ele diz os recursos materiais, né? O fluxo das rendas e dos estoques de patrimônio,
o espaço a ocupar e o tempo de viver. Então, essa divisão constitui um dos elementos que constitui uma relação social de classe, tá? Os fluxos de renda, os estoques de patrimônio, o espaço que ocupa e o tempo de viver. Por isso que não adianta eu dizer eu. Por quê? Qual é o meu fluxo de renda? Quais são o meu estoque de patrimônio? Tá certo? O espaço que eu ocupo e o tempo para viver. Bem pouquinho, né? Quer dizer, então, isso é um elemento, tá? O outro, ele fala dos recursos sociais e políticos. Uma multiplicidade e diversidades de encontros, de redes de socialização. Um poder, dependendo da classe social que você está, ou dessa imbricação classe, raça e gênero, você está em diferentes redes, cruzamentos de redes. Tá certo? Tá certo? A partir disso, tá certo? Que são as redes de socialização, você tem o poder de se fazer entender, ok? De defender seus interesses, seus direitos. E posições institucionais que valem aos chamados privilégios. Então, eu tenho os meios de me fazer entender do mesmo jeito que um burguês paulista empresário tem. Eu tenho meia hora de explicação na Rede Globo para defender, uma novela inteira para defender meus interesses, quer dizer, tá? Então, isso aí estão aí, no que constrói essas relações, tá? Os recursos simbólicos, os diplomas escolares, ok? Tem uma propaganda por aí, vejam aí, uma propaganda por aí do menino que passou no vestibular. Assim, de menino bem branco, assim, USP aqui. Aí do lado tem escrito assim, passou na UPE, passou na UFPE e passou na USP. Na testa dele está escrito USP. Quer dizer, não é como a sociedade liberal quer fazer a gente acreditar, você não passa em tantos vestibular só porque você é gênio. Você passa porque você teve 40 professores para lhe ensinar 40 coisas, tudo que você não entendeu por dia, está no melhor colégio, quer dizer, tem uma basezinha, né, bem concreta e material. A matriz... A aula do professor é uma miséria, diga-se de passagem. Exatamente. Tá aí outra base da exploração material por trás. Está aí. Tá certo? Quem usufrui e quem sustenta, né? A matriz de diferentes saberes. A capacidade de se dar uma imagem coerente do mundo. Um branco burguês é extremamente coerente. A ordem estabelecida é extremamente coerente, né? Eu me lembro que nesses cursos teve um tempo que tinha uns cursos de feminismo e mídia, que diziam que... Eu mesmo estava lá num negócio em São Paulo, que apareceu no meio da reunião que eu estava, um negócio de feminismo e mídia, e disseram que eu falava de maneira muito complexa, difícil de me expressar. Eu falei, tá bom. O problema é que eu não estou reafirmando nada. Eu estou contrariando tudo. E é muito difícil. Não tem como falar... Claro, você pode falar de uma maneira mais compreensível ou menos compreensível. Mas a expressão da crítica à ordem dominante, ela vai exigir sempre uma maior dificuldade, porque ela é complexa. Tá certo? Uma coisa é dizer que o mundo é assim, tá? É tudo natural. Umas pessoas têm porque trabalharam muito, porque são mais inteligentes, porque... Vai desfazer esse nó aqui. Aí fica mais complicado, né? Então, o poder de se fazer... entender, não, estava no recurso simbólico. A coerência de poder descrever os outros e a mim mesma. Porque se eu defino vocês e a mim mesma de acordo com a ordem estabelecida, é muito fácil, né? E a capacidade de impor ou de propor os outros também. Porque a capacidade de propor os outros também exige uma relação de algum poder, né? Essas diferenciações e hierarquias internas, elas, né, vão se reestruturando. Por isso que ele diz uma coisa que eu considero muito importante. Ele diz sobre relações de classe, eu vou terminar aqui.
mas eu vou dizer também que sobre classe, raça e gênero. É que não existe classe, não existe sexo e não existe raça em si mesmo. Só existe como relação. E é isso que eu quero terminar dizendo. Só existe como uma relação social. Tá certo? Para existirem as mulheres é porque essas mulheres estão numa relação. Do que define as mulheres está no que define não. E as práticas sociais cotidianas estão numa relação com outro grupo social que são os homens. Tá certo? Existe no Brasil a população chamada população negra, né, com determinado isso e aquilo, numa relação com a população branca. E as relações de classe também. Existe a classe trabalhadora proletária, porque existe a classe burguesa. Então, não existem as coisas em separado. O que constrói isso são as relações. Gente, vamos levantar 5 minutinhos aí, tomar uma água, tomar um café, para a gente voltar para o debate. Gente, quem chegou depois e não assinou ou a lista de presença ou a autorização do uso de imagem, chega aqui para falar comigo, combinado? Tá. Então 5 minutinhos só para a gente dar uma levantada.